Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que seguem o Instagram do Grupo Miraíra. Me chamo Nonato Cordeiro, sou diretor musical do Grupo Miraíra e professor do curso técnico em instrumento musical do IFCE. Hoje trazemos a vocês a primeira de nossas lives sob o título Miraíra compartilhando experiências musicais. Esta é uma das ações do projeto Miraíra na rede e na cena. Na live de hoje, teremos uma conversa com o professor Carlos Augusto Crisóstomo de Moraes, mais conhecido no meio docente e musical como Carlinhos Crisóstomo. Com o Carlinhos, dividi por um bom período a direção musical e os arranjos musicais do grupo Miraíra. Carlinhos Crisóstomo é mestre em artes pelo programa de pós-graduação em artes do IFCE. É licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará. É professor, além de tudo isso que eu falei, ele é multi-instrumentista, compositor, né, professor do curso técnico de instrumento musical, já falei, arranjador e produtor musical, dentre outras. Ele já está por aí. Ótimo, Carlinhos. Então, ele vai partilhar conosco a lembrança de momentos de sua trajetória de formação musical, de sua atuação na performance e criação musical no âmbito da música folclórica e popular e aspectos de suas concepções musicais. Então, eu vou convidar aqui o professor Carlinhos para participar. Guardando aqui. E aí, Anderson? Aê, rapaz! Deixa eu subir aqui que ficou muito baixo aqui. Nonato, eu não sei para ti aqui, Tudo bom, mas Carlinhos? tudo bom, mas está travando aqui um pouquinho a tua imagem. Será que é aqui ou é aí? É um A minha. delay, né? Não, tá travando assim, fica aquela rodinha, sabe? Mas só assim de vez em quando. Não, né? Tá. Tá me ouvindo direito aí? Carlinhos, vamos tentar. Ô, Leandro Campelo. Saudade, rapaz, também. Sebastião de Paula entrou aí, grande artista plástico. Né? Carlinhos, tá dando um delayzinho, mas é normal. Isabelle, digníssima do Carlinhos. Ô, rapaz, eu não entendi o que tu falou, não, porque travou. No meio da Tá tua travando, fala. tá bom. Vamos começando, Carlinhos. Qualquer coisa, você sai e entra de novo. Tá certo. Vai me dizendo aí como é que tá, viu? Que é Tá só bom. quem te vê nas lives acontecer isso mesmo, né? Tranquilo, É tranquilo. normal. É normal. Ó, o Alisson, o pessoal entrando aí, acenando. Bom, Carlinhos, então a gente pode começar essa nossa conversa pedindo que você nos fale acerca da sua relação com a música na infância. E aí, que tipo de música o cativava? Como era o ambiente musical na sua família? Tá travando? Carlinhos, vamos fazer o seguinte. Entra
você sai e vamos tentar entrar de novo, para ver se melhora a conexão. Tá travando. Eu saio também. Vamos sair, né? Vamos sair todo mundo. Não, tá travando. Para mim aqui você tá travando. Não sei como é que eu tô Tá travando. saindo. O pessoal que tá ouvindo aí avisa como é que tá. O Sebastião está dizendo aqui que a minha imagem está boa. A tua imagem é que está travando. É? A dele tá normal aqui em casa. Então, peraí, eu vou sair e vou entrar com o 4G para ver se melhora, tá bom? Tá legal. Tá legal. Vai, atenção. Tchau. Tchau. Ok, Lucas. A do Carlinha que está travando. Valeu. No X do lado direito da imagem. Tá, então aguardando aí. Ó, o Wilker. Ah, é a Kilvia. Tá bom. Vamos aguardar. Não, Lucas, ali no quadro sou eu. É porque a foto não tá uma claridade ali. É o Lucas. Aguardando o Carlinhos. Tá chegando aí. Ah, Ricardo. Que bom, gente. Pessoal do IFCE entrando. Maíra quer aprender acordeon. Maíra vai dar certo um dia, Maíra. Nilson. E as fotos são tão pequenininhas, né? Carlinhos enviou uma solicitação. Tá, vamos lá. Pronto. Aguardando o Carlinhos Crisóstomo. Ei, Pronto. e aí, tá me vendo? Ok. Tá me vendo? Me vendo e me ouvindo? Tô vendo e ouvindo, isso. Tem que ajustar. Depois que entra os dois, tem que dar um ajustezinho na câmera aí, né? Aí. Pronto, agora melhorou. Bom, Carlos, então Aí. a pergunta que eu tinha te feito era. Deu para lembrar ainda o que foi que eu perguntei? Sobre a influência da música na minha infância, não foi isso? Isso. Como é que é? Como é que você lembra desse Cara, eu ambiente lembro que musical? o ambiente musical eu tenho desde que nasci mesmo, porque lá na minha casa, eu sou de uma família de 13 filhos, né? Então eu fui o penúltimo, né? Então era sempre muita gente lá em casa Tinha televisão e não, né? tinha preto e branco. Porque Aí, era 13, né? é, 13, né? pois é, tinha muita gente e sempre, e o meu pai, ele tocava, né? Ele era comerciante, ele tinha uma bodega, lá na casa mesmo, tinha a nossa casa, e vizinha a nossa casa era a bodega do papai.
né? A mercearia, que o pessoal chamava bodega mesmo. Mas nas horas vagas ele sempre tocava, né? Ele tocava vários instrumentos, ele tocava violão, cavaquinho, bandolim, violino, né? Mas tocava assim como rabeca. E era o instrumento que ele mais tocava, né? Era o violino. Mas ele tocava assim como rabequeiro, né? E eu soube, a mamãe falou que quando eles eram jovens, ele fabricava mesmo, né? Ele morava no interior, lá no Silpé, e ele mesmo fabricava os instrumentos dele, sabe? Aí, assim, ele sempre teve esse movimento de música lá em casa. E meus irmãos, também, quando eu me entendi por gente, já encontrei um conjunto lá em casa. Tinha um conjunto eles tinham um conjunto chamado Embalo 5, né? Naquele formato dos anos 60, né? Guitarra, baixo, bateria e órgão, né? E os ensaios eram feitos lá em casa. E então sempre eu via muito instrumento, passava muito instrumentista lá em casa, eles faziam festa. E também eles movimentavam, meus irmãos movimentavam muito lá o bairro, sabe? Tinha um quintal grande lá em casa, eles faziam desfile de moda, cara, botavam o conjunto para tocar, faziam desfile de moda. Tinha os churrascos, os encontros, assim, fim de semana, tinha um jogo de vôlei, né? Tinha um campo de vôlei, a pessoa jogava vôlei, depois do vôlei tinha uma roda de samba, entendeu? Sempre teve muita música. E, além disso, também, era cheio de quadro lá em casa, pintado por eles, né? Eles também eram metidos a pintores, meus Então irmãos tinha, tinham muito quadro, né? Era um ambiente artístico completamente, né? Mas, mesmo na minha infância, com toda essa influência e sim, sem falar também com o bairro que eu morava, né, que é o Pan-Americano, que é um bairro também da professora Lourdinha, o bairro lá é quintura, assim, em matéria de musicalidade. Saiu muita gente lá, né? Assim, o Edmar Gonçalves foi lá do Americano, Calé Alencar morou por lá, a Robô foi de própria, lá também? não era lá, mas era vizinho, era na Bela Vista. O robô, né, o Luciano Robô, aí tem o Advante, que também é na Bela Vista. Aí sempre teve aquele movimento por ali, né? E os primeiros conjuntos, a gente fazia festa, a gente começou a tocar em frente lá da minha casa, que era o Círculo Operário, que tinha também uma movimentação muito grande. Todo final de semana tinha festa de conjunto, né? As bandas de baile. E também tinha muito movimento da igreja, que era o Círculo Operário, né? Círculo de Trabalhadores Cristãos. Era uma coisa ligada à igreja mesmo. E tinha as festas lá, tinha pastoril, né? Na época do pastoril, tinha pastoril. Na época da Semana Santa, tinha espetáculo de Paixão de Cristo, tal. Até os primeiros cantos que eu toquei, que eu comecei a tocar violão assim, em turma, foi na igreja, né? E nesses movimentos aí de acompanhar o pessoal do pastoril e também nos reisados que a gente fazia, né? Sempre teve esse movimento, tá? Mas, assim, apesar de ter nascido nesse movimento aí, eu queria ser jogador de futebol. Olha aí, rapaz, né? E até cheguei Sim, a encarar, entendeu? Eu joguei o Dente de Leite, não, Dente de Leite do Ceará, joguei o Juvenil, não, é o que hoje em dia chamam fraldinha, era o Baby do Ceará, que hoje em dia chamam fraldinha, né? O Baby do Ceará, o Dente de Leite do Ferroviário e o Juvenil do Fortaleza, né? Isso rapaz, tudo porque por causa do meu sim, irmão, o Marco Aurélio, que certo. foi jogador do Ceará, né? Ele foi para Foi jogador tricampeão, profissional, né, do Ceará, ele o foi teu jogador irmão, né? profissional, foi tricampeão, e ele era muito conhecido na época, né? O pessoal dizia que ele era bom mesmo. E aí Jogava melhor que isso, ele. isso era uma influência, né? Eu tô perguntando isso para você porque é interessante a gente observar como, inclusive se fala muito isso na etnomusicologia, né? Como, por exemplo, o Netter, né? Ele diz assim: os povos tendem a absorver a gramática fundamental de sua própria linguagem, de sua própria música muito cedo. E a conhecer muito rapidamente se uma palavra pertence à sua própria linguagem e se um acorde ou intervalo particular é apropriado na sua própria cultura musical. Olha como isso é importante. Ou seja, Cara, a gente, profundo. isso na etnomusicologia é um postulado, né, que você percebe como tudo isso que você passou na infância, como foi Vivência, que eu vivenciei, né? construindo a sua, o seu conhecimento musical, a sua formação musical, Uhum. né?
E também outra coisa que eu me lembrei quando você falou aí da questão do futebol, é que o Black, né, ele fala assim, ele diz que a gente fala muito do gênio musical, né? Ele escreveu um livro muito legal, que é How Musical is Man, mas ele diz assim, a gente sabe pouco sobre o talento musical, né? Que o talento, ele pode... Aquela pessoa que tem um talento musical poderia ter um talento para outra coisa, como você poderia ser um grande jogador também, Uhum, né? Mas aí não, você foi para a música, né? Mas como tudo isso constrói a musicalidade da pessoa. E que mais importante até do que a gente descobrir o gênio musical é saber o que nas pessoas tolhe. Quer dizer, você teve todo essa rica experiência na infância e não foi tolhida, foi uhum, incentivada. Mas foi. poderiam ter lhe tolhido, né? Aham, Mas, é. então, isso como é interessante. Qual foi seu primeiro instrumento musical? O primeiro instrumento musical que você aprendeu e você estava com que idade na época? Cara, o primeiro instrumento que eu toquei mesmo assim, eu posso dizer que foi o instrumento de percussão, né? Porque eu lembro assim que eu era muito pequeno. Eu era muito pequeno mesmo, assim, devia ter uns 5 anos, 4, 5 anos. Foi uma ocasião que meu irmão e meu pai estavam tocando e tinha um zabumba perto deles lá. Aí eu os ouvindo tocar, cheguei perto e peguei o zabumba e comecei a acompanhar. E eles ficaram espantados olhando para mim e eu acompanhando. Aí ele, peraí, só um instantinho, meu irmão, peraí, só um instantinho. Aí correu lá, aí saiu, eu não entendi. Daqui a pouco ele voltou com a família todinha. Olha aí, toca aí. Aí começaram a tocar e eu fiquei tocando. E todo mundo, ei, todo mundo fazendo aquela maior festa. E eu sem entender o que era que estava acontecendo ali, de tão Tão extraordinário. natural para você, né? Porque aquilo para mim é uma coisa natural, sabe? Mas eu gostei, tá? Eu gostei da plateia, né? Mas Carlinhos, muita assim, gente entrando aqui. foi, Vá, foi, continue. instrumento, foi instrumento de percussão mesmo, assim, o primeiro, né? Aí depois, como meu pai tinha mercearia, e de vez em quando as pessoas iam lá tocar, às vezes eles juntavam os amigos, tocavam lá um chorinho, né? Eles gostavam muito de tocar chorinho, forró com algumas pessoas, e alguns iam, por conta deles, tocavam, e tomavam as cachaças e deixavam empenhado lá os instrumentos, né? Aí eu cansei de ver sanfona lá, eu perguntava de quem era, meu pai dizia que era o fulano que tinha deixado lá, para pagar depois a conta e Mas, pegar, rapaz, deixar empenhado. Aí tinha cavaquinho, e eu achava duas coisas que eu gostava de fazer, porque eu via muito a guitarra, meus irmãos deixavam a guitarra assim, em cima da cama, e eu gostava de ficar passando o dedo para lá e para cá, né, nas cordas, e tinha alavanca, e assim, eu era muito pequeno, mas eu gostava daquele movimento, eu batia lá nas cordas e com a alavanca, né? Eu achava legal aquilo ali. Essa sempre teve esse contato. Agora, o instrumento de corda foi o cavaquinho, o primeiro que eu comecei a tocar, assim, eu percebi que eu podia tocar uma música, certo? No cavaquinho, né? Que é porque por causa da afinação dele, assim, eu sabia que isso aqui era a introdução era meu coração. vá. Aí eu O descobri cavaquinho, isso sozinho no Ré, Si, Sol, cavaquinho, Ré. né? Isso. Não, mas era Mi, Si, Sol, Ré, a Ah, afinação tá. No dessa violão, época né? aí. Mas é porque o pessoal pega as Hum, três de cima, né? Não chegava a pegar a primeira corda. Aí eu lembro que eu passei o dia todinho com esse negócio, com esse cavaquinho tocando esse negócio, né? E um cara que morava lá em frente, que tocava violão, ele disse assim, rapaz, você tem jeito para música, você vai ser um instrumentista, né? Ele disse para mim. Eu fiquei todo cheio, todo importante, né? Mas mesmo assim, ainda levou um tempo para eu poder começar a tocar, me interessar mesmo a tocar. Eu só fui me interessar a tocar um instrumento quando eu percebi, numa festa de aniversário, uma festa de família, que todos os meus primos tocavam, todos os meus irmãos tocavam um instrumento de corda, né? Ou cavaquinho, ou violão, ou bandolim. E eu não tocava nada, cara, só queria saber jogar futebol. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou aprender também. Né? Eu achei legal esse movimento. Você batia um rachinho ali, parava o rachinho e ia lá para a roda de samba, começava a tocar. Achava legal isso. E eu pedi minha irmã para me ensinar, uma das minhas irmãs para me ensinar, e ela, com 5 minutos de aula, ela disse que eu não tinha jeito para isso. ih, olha aí, rapaz. Quase que Aí, tolheu, né? mas foi exatamente isso
que nasceu aquela vontade dentro de mim, aquela certeza, né? Não, não pode. Como é que pode? Todos os meus irmãos tocam, todos os meus irmãos tocam, por que eu não posso tocar? Como eu não tenho jeito para isso? Eu vou aprender, nem que seja só. Aí comecei a batalhar, né? Aí uma outra irmã que tocava menos um pouco, me ensinou a primeira música, que a gente diz assim, que não aprendeu só, né? Mas a gente nunca aprende só. A gente É sempre verdade, tem um não. professor, sempre tem alguém ali para dar um toque, faz isso aqui, faz assim. E essa minha outra irmã, ela me ensinou a tocar uma música com 3 acordes. Ensinou errado, mas me ensinou. Né? E a Depois eu vi que cultura estava está com a errado. gente. E a cultura também está com a gente. Né, a gente aprende por meio da convivência cultural, como a gente falou no começo, né? E é muito Uhum, interessante você falar isso, porque a criança realmente ela começa a se relacionar com a música nesse que é talvez o mais primário dos elementos musicais, né? Que é o ritmo, né? O ritmo ele é muito, ele bate primeiro na gente, né? Depois foi que você foi para os instrumentos melódicos, melódicos, né? E harmônicos. harmônicos e tal. Muita gente entrando, Ferreirinha também está aí, o Richel Martins, que é aluno lá da extensão, disse que tem o seu CD com o Marcelo Leite. Marcelo também já entrou por aqui. Beleza, só Carlinhos, a galera. olha aí, viu? Coisa boa. Bom, esse momento, né? Na pandemia, a gente se encontrando aqui virtualmente. É, eu pediria que você falasse sobre os grupos musicais dos quais você participou, iniciando pelo mais remoto, e sobre os aprendizados decorrentes desse tipo de participação em grupo, que é muito. É, é, um, é um é um momento muito importante, muito rico, né, de aprendizado. Uhum. Mas todos os grupos mesmo, assim, Qual grupo foi de o primeiro que colégio você também. participou? Qual foi o primeiro que você Assim, participou? Eu sei que cara, o foram primeiro muitos, aí grupo. você pode ir pelo Porque, primeiro, e assim, senão a eu live não tiro acaba. como. Eu tirei. Eu tiro como primeiro grupo um grupo que a gente formou na época em que eu estudava no Colégio Redentorista, certo? Que a gente formou, inclusive nessa época, o Luciano Robô era da minha classe, né? Estudava junto, o Edmar estudava lá, Rogério Franco estudava lá no colégio também, e a gente formou um grupo na época lá, inclusive o nome do grupo era Grupo Ressaca. Aí tu imagina por quê, né? Como é o nome? Só, Grupo Ressaca. Só tinha adolescente, né? São os bichinhos. Mas nem bebia essas coisas todas, não. É só porque é só comédia mesmo. Foi o primeiro grupo que a gente formou e foi interessante porque a gente fazia show para os colegas da gente na sala de vídeo do colégio, né? Na sala de projeção, que a gente chamava, e a gente cobrava a entrada, assim, tipo como fosse hoje R$ 2, R$ 1, era bem pouquinho, sabe? Mas todo dia a gente fazia show na hora do recreio. E com esse dinheiro, na época, a gente conseguiu comprar uma guitarra, compramos 2 caixas amplificadas e uma bateria, certo? Olha aí, Nessa né? época, com o dinheiro, aí depois a gente comprou uma craviola, e a gente se baseava muito no trabalho do Quinteto Agreste, né? A gente assistia muito o Quinteto Agreste, porque eles eram os ídolos da gente, né? E Naquela a gente época, que achava. é da minha geração também, quem não era fã do Quinteto, né? Pois Aquele é, show dele que aí fez a a guerra. gente ia assistir o show dele para poder decorar os vocais, né? Porque a gente gostava desde o começo, desde o primeiro grupo, eu sempre gostei de trabalhar os vocais, né? Eu achava que era o diferencial dos outros grupos que tinham na época, né? E a gente, com esse grupo, a gente participou até de um Bassa-feira, que teve, mas não teve, cara, a gente foi selecionado para fazer e acabou não fazendo, não sei o que foi, não lembro muito bem o que foi que houve, não. E participamos do projeto Pixinguinha também, aí cantando eu, É o um projeto Robô e o Rogério importante, né? Franco, eu, Luciano Robô e o Rogério Franco cantamos Teatro Santa Alencar, né? Só nós três representando o nosso grupo, e fiz uma apresentação só com voz, sabe? Foi legal. Esse foi o primeiro grupo, né? Aí depois a gente formou o grupo Tempero, que era um grupo de chorinho e samba, que a gente formou lá no bairro, e foi nessa época do Grupo Tempero que o Evilásio Bilas, que era um percussionista, né, que na época ele foi muito comentado, ele trabalhou muito, com muita gente aqui, o Evilásio, hoje em dia ele mora em São Paulo, e nessa mesma época também a gente começou a participar do grupo Canções Cearenses, né? Eu fui primeiro,
comecei a participar lá, eu levei o Evilásio, né? E depois o Luciano Robô e o Edmar também foram para o grupo Tração e Excelência. Quer dizer, assim, primeiro o ressalto foi o tempero, né? Um grupo de pessoas, agora pessoas. Nós até abrimos um bar. Tá travando agora, Carlinhos. É, travando. É comum. É verdade, tá? Ó o Zinho entrando aí. Travando. Carlinhos, Estou te vendo aqui, tá me vendo? estou te vendo e estou me vendo normal aqui. Para mim aqui está Tá? tudo normal. Tá bom, Tá. sumiu o som. Agora voltou. Voltou para mim. Voltou. Certo. Tá normal. O Marcelo tá dizendo que tá legal também. Então, aí, esse grupo, a gente alugou e hoje Tá travando ainda, Carlinhos. e vocês Opa. que estão assistindo aí, Voltou. tá travando para todo mundo aí? Estão dizendo aqui, tá engasgado. Vai, Carlinhos. Perdi aqui um pouco onde é que estava. Ei, será que tem que sair de novo, não? Não, acho que tá. Agora Porque para mim aqui tá Assis regular. está dizendo. Assis está dizendo que talvez seja melhor entrar e sair de novo. Não, sair e entrar de novo. É o contrário, vai lá. Então, vai lá, vou sair. Vai lá. Sai e entra, o Marcelo está dizendo. Tchau. Vai lá. Alô, até mais. Pronto. Vamos ver aqui. Obrigado a todos que estão aí participando e dando esse feedback, dizendo como é que tá. Fabiano, Sebastião, Zinho. Continua do segundo grupo, Temperos. Tá bom, vou pedir para ele continuar do Temperos. Marcelo, Marcelo, o homem tá tecnológico, Marcelo. Você tá por fora, rapaz, das coisas que estão acontecendo aqui. Tá. E aí, Germano, vamos estudar acordeon, Germano. Pronto, vou convidar o Carlinho de novo. Adicionar. Alisson, um dia sai, Alisson, viu? Os Cordeiro, como é de família, um tá em São Paulo, mas vai sair. Pronto, Carlinhos. E aí, tá beleza agora? Pronto, legal. Você tava, me disseram aqui que tinham parado no Grupo Tempero. Certo. Então, Grupo Tempero, aí depois do Grupo Tempero, sim, o Grupo Tempero era um grupo com 8 pessoas, tal, era um grupo de samba e choro. Na época a gente se apresentava nas casas principais, né, de shows e tal, e fizemos até, para você ver, na época nós somos convidados para participar da Calorado da Unifor, né, nessa época aí. Hoje em dia só contrata gente de fora, né, mas nessa época
a gente fazia parte, a gente fez parte, e a gente foi contratado para tocar na calorada da Unifor. Né? Tá travando, é? Não, tá não, tá não. Tá, Tô vendo aqui o pessoal aqui, o João certo. entrando, o pessoal, o que que o pessoal tá falando? Pois Tudo bem, bem, mas tá aí ótimo. a gente resolveu abrir uma casa, né? Um bar. Aí tu imagina aí os raposos tomando conta do galinheiro, né? A gente abriu um bar, mas estava indo bem o bar e tal. Só que a gente notou que o rapaz que estava responsável, como a gente dividiu, né? Cada um ficou responsável por uma parte, eu fiquei responsável pelos ensaios do grupo. Na época eu fazia faculdade tudo que era exercício que passavam lá para mim, eu fazia eu exercitava com eles, né? Hum, Com os componentes do grupo Tempero, principalmente esse negócio de voz, né? Esses arranjos vocais e tal. E ficou uma pessoa responsável pela parte comercial, só que esse cara começou a roubar, começou a desviar dinheiro. Roubar não, que é muito pesado, né? Mas ele começou a desviar dinheiro e tal. Aí começou a aparecer um monte de problema e acabou que o grupo se desfez e aí a gente passou o ponto para outras pessoas, a gente ficou, eu e um outro colega, eu e o Nelson ficamos com uma dívida enorme do equipamento de som que a gente tinha comprado, e a gente assumiu essa dívida, enfim, aí acabou o grupo, certo? Agora, aí depois eu participei do grupo Tradições Cearenses, né? Aí começa a minha fase de participar de grupos parafolclóricos, né? De ótimo. conhecer. E Tá. também eu trabalhei um tempo no Colégio Cearense, e lá também tinha um grupo da Valquíria, né? Era o Onélio Porto, né? E eu, como eu trabalhava com ela lá, eu dava assistência a ela nesse aeroporto e lá no grupo do colégio também, com os alunos do colégio, né? Hum, Ajudando a manter esse grupo, né? A parte musical eu ajudava. E depois do grupo Tradições Cearenses, que foi assim, um período legal, inclusive na época eu cheguei a viajar para a Europa com eles, em festivais da França, Suíça, Espanha. Foram 45 dias que a gente passou lá. Então foi um momento muito importante na minha vida, assim, uma viagem internacional, né? Conhecer outros povos mesmo e conhecer uma cultura bem diferente da nossa. Foi um período que, assim, bem rico, né? Musicalmente falando. E depois disso, depois do Tradições Cearense, esse grupo também a Lourdinha fazia parte, a professora Lourdes Macena, e ela, estando no IFCE, montou o GPTEC, né? E mesmo antes de trabalhar lá, eu cheguei a tocar com ela, fazer algumas apresentações, porque eu já tinha amizade com ela do tempo do Grupo Tradições Cearense, né? Que ela, inclusive ela também participou dessa mesma viagem. E foi isso. Os grupos assim mais que eu estou lembrando agora, assim, que foram importantes, foram esses grupos aí. legal. Bom você falar isso aí, porque eu já ia dar um salto aqui, porque como a sua experiência é muito rica, né? Queria chegar nesse teu momento de participação nos grupos, né? Que trabalham com essas matrizes da cultura popular. Antes É, disso, eu queria te perguntar o seguinte: como foi, porque tem a ver com também esse seu trabalho com os grupos, né, de projeção folclórica, né? O que é que você lembra com relação ao despertar para a criação de composições e arranjos? Como foi bom, que isso é, começou? de composição que eu lembro, a primeira vez que eu fui intimado a compor, né, uma coisa, foi na época em que eu trabalhava numa escola de música da professora Imelda, né? Você lembra da professora Imelda? Foi professora da gente, Sim, foi né? minha professora de De harmonia. harmonia no curso lá da UES. E ela tinha uma escola de música, a Ritmos, né? E eu trabalhava lá, dava aula de violão na escola Ritmos. E ela, um ano aí, numa ocasião, ela para fazer a festa de encerramento, ela não queria fazer aquele encerramento como todas as escolas faziam, recital, né? Recital de piano, recital de violão, recital de violino, né? Ela quis fazer uma coisa diferente, então ela contratou uma professora de teatro e essa professora montou uma peça e a professora Imelda pediu para eu fazer a trilha sonora.
fazer as músicas da peça, né? A fazer a trilha sonora, compor a trilha sonora da peça. E essas músicas iam ser ensaiadas por todos os alunos, né? As criancinhas, todos iam participar. A festa de encerramento ia ser essa, né? Ia ser a apresentação da peça. E eu, além de tudo, além de ter feito isso, também tive a oportunidade de atuar como um personagem. Eu fui um personagem gago da peça, que era o zelador da peça lá, e eu era o gago, né? Era gago na peça. Né? Então foi um momento legal, assim, um período legal, porque eu compus as músicas e pô, o resultado foi legal pra caramba. Assim, não esperava que ficasse tão legal, não. E Legal. assim, quando apareceu todo mundo cantando, que eles ficaram ensaiando, né? E eu só fui ver mesmo o resultado no final, no dia da apresentação. E eu me emocionei, assim, vendo aquelas crianças cantando minha música, né? Todas elas cantando, os professores cantando, e os arranjos, tudo direitinho, do jeito que eu tinha pensado. Aí a partir daí eu peguei pressão para compor. Né? Mas, assim, Beleza. uma coisa que eu percebo é que eu funciono melhor como compositor é quando tem um incentivo, assim, de fora, né? Quando eu sou intimado, né? Quando alguma pessoa... Assim, eu posso dizer assim que eu gosto de trabalhar sob pressão, entendeu? Se uma pessoa assim, vou fazer essa música aqui, bora. Aí eu faço, né? Assim, se deixar só... eu estou aqui, eu vou compor uma música, assim, não rola, não. A Lurdinha está dizendo aqui, minha vida esteve sempre envolvida nessas duas vidas. Obrigado, amigos, pela dedicação e carinho. E aí eu lembro aqui daquela época que a gente dividiu, né? Que você passou muito tempo lá no Miraí, na época GPTEC, depois foi Miraíra, né? E que a gente dividia os arranjos e a direção musical do grupo, né? E aí eu queria que você falasse assim como é na sua concepção que você vê esse trabalho de criação dentro de grupos que trabalham com essas matrizes estéticas populares e que a gente fica, às vezes, receoso de fazer algo que não tenha muita pertinência com aquilo, né? Uhum. Porque, por exemplo, a minha escola foi o baile, né? Foi a música popular. Então, às Uhum. vezes, eu fico um pouco com cuidado, né? Então, como é que você vê isso nesse trabalho Olha, assim, esse trabalho que eu fiz lá no Miraíra, começando no GPTEC, No depois no Tradições Miraíra, também você é, fazia arranjos também, não fazia? No mas Tradições e era muito tal? pouco, fazia, mas era muito Tá. pouco, muito pouco. Então foi mais no GPTEC No Miraíra mesmo. GPTEC foi assim a escola mesmo para mim, né? Foi assim a parte prática mesmo, para te colocar em prática aquelas que porque as coisas que a gente aprendia na faculdade assim, era tudo muito voltado por erudito, né? É tanto que eu revendo alguns arranjos que a gente fez na época pro Mirai, pro CD do Miraíra, né? A gente fica vendo assim uma coisa, tem algumas coisas meio eruditas ali no meio, sabe? Mas eu entendo, hoje em dia a gente pode dizer que a gente errou um pouquinho, porque a gente quis colocar é como se quisesse colocar uma roupa diferente, né, assim, no personagem, né, da cultura popular, queria botar um paletó nele, entendeu? Assim, mas ficou bonito, né, e a gente acabou se acostumando com isso, né. Outra coisa também, um problema que a gente viu depois, aquele violão que quando vai entrar a música do Torém, né? Que é um violãozão de aço, pá, né? Ixi, hoje em dia aquilo ali dói, né? Mas na época, pô, tá lindo, né? Então, a gente, como eu sempre fui assim, de querer colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, ali era um ambiente que eu tinha para poder exercitar, né? Esses arranjos vocais. Mas aí também, com o tempo, com o passar do tempo, com a convivência, a gente vai aprendendo, né? E eu também reconheço que teve muita coisa legal que a gente fez. E, inclusive, a gente chegou até a compor lá no Fandango, que tinha parte que não tinha música, né? Que só tinha letra, que na pesquisa feita, só tinha as letras, e nós musicamos, eu, você, o Marcelo, a gente musicou alguns trechos,
E hoje em dia, quando eu escuto, às vezes eu tenho até dúvida. Mas isso aí foi eu que fiz mesmo ou fazia parte? Não, isso aí foi o Nonato. Não, isso aí já, sabe? Tem assim, se incorporou bem, sabe? Esse sinal Uhum. que a gente evoluiu, entendeu? Em relação a isso. E essa prática e esse exercício constante, né? A gente vai aprendendo, né? E vai colocando, fazendo arranjos cada vez mais que tem mais a ver com o estilo. E isso também se reflete no meu trabalho lá no estúdio, né? Hum. Que as pessoas chegam com as músicas para eu fazer os arranjos e até hoje não chegou nenhum que dissesse assim, não gostei desse arranjo, não. Todos eles dizem que gostaram do arranjo e que ficou a cara da música, assim, porque eu adquiri esse, como é que eu posso dizer? Expertise, né? Para fazer arranjo para determinado tipo de música, por conta dessa vivência, né? Que eu sei que é problema. Aquela música ali, ela tem um swing, tem um balanço típico assim daquelas músicas lá da banda do norte, né? Se botar um banjo aqui, se botar um instrumento de percussão tal aqui, vai compor bem com essa melodia da pessoa, né? Então, assim, eu procuro dentro daquela melodia ver qual é o ambiente que ela vai brilhar, entendeu? Que ela vai Uhum. que ela vai ficar legal. Aí, acho que esse período que eu passei no Miraíra abriu minha cabeça para muita coisa, né? A gente descobre a gente descobriu, e hoje em dia ainda descobre, né? Quando tem as pesquisas, quando tem as viagens, aquelas viagens que a gente fazia, sempre, assim, naturalmente, cara, a gente vai adquirindo conhecimentos e vai prestando atenção nas coisas, vai vivenciando ali, e você adquire alguma coisa sem perceber, né? Sem estar com aquela preocupação de aprender. Simplesmente você se envolve e aprende, né? E passa a ter um repertório, né? Ter um conteúdo assim dentro de você preparado para qualquer momento ele sair. Foi um período muito bom, muito O proveitoso. Assis está dizendo assim, um ator. Ó, e o Marcelo está dizendo assim, pense no ator. Mas, Rapaz, esse Carlinhos, ficou fora. rapaz, Marcelo, para você ter uma ideia, até o coco o Carlinhos dançou nas aulas da TVE, né? TV Cultura, né? TVC, né? TVC na TVC, época. na época era TVC, tá por fora, tá? Deve ter Rapaz, outra habilidade. e tem até uma história sobre isso aí. Eu, nessa época, eu trabalhava no Estado, né? No Colégio Joaquim Albano, no Geni Gomes. E certa vez eu dando aula, que eu dava aula, como não tinha sala de música lá no começo, eu dava aula na sala de vídeo às vezes. E lá tinha uma televisão. E eu estava dando aula e a televisão estava ligada lá, né? Tava em silêncio, mas estava ligado. E eu dando aula aqui, aí quando foi o menino, aí professor, o senhor ali, quando eu olhei a televisão, eu dançando coco. Aquela gravação que ele tinha feito estava passando naquele momento, cara. Foi muito engraçado. Eu com cabelão, né? Eu só veio cabelo ali. Carlinhos, mas a questão do CD do Miraíra, né? Que foi gravado, acho que foi em 2000, não foi que a gente gravou? Rapaz, esse negócio de 2000, data é por complicado aí. para mim. Realmente teve todas essas observações que você fez aí, né? E eu vejo assim, em grupos do tipo do Viraíra, do grupo de tradições, do Raiz Nordestina, que faz esse tipo de trabalho, né, baseado nas matrizes estéticas da cultura popular e tal. Não é problema, mas uma característica que a gente tem é exatamente a dificuldade de produzir a cor de determinados estilos musicais. Porque normalmente a gente tem a sanfona, cavaquinho, violão, zabumba, né? Para esses estilos, esse repertório mais digamos, do forró tradicional do Nordeste, né? E aí, quando a gente tem esses estilos que exige, por exemplo, saxofone, rabeca, às vezes flauta de pan, como a gente fez naquela época o Hermanos, Fuertes Hermanos. Hermanos. Então você vê a dificuldade que a gente tem de
passar por esse treino, né? De passar por esse treino de aprender esses instrumentos, muitas vezes sem muitas informações mais de um professor, né? E aprender, mas na busca de conseguir aquela sonoridade característica daquele tipo de música. Né? Mas mesmo assim, eu acredito que aquele CD do Miraíra foi assim, amplamente aceito nas escolas. Eu lembro ainda, o Iago era bem pequenininho, o Iago. E ele tinha aula, eu morava na Bela Vista, né? Seu bairro lá, pertinho. E ele estudava no Mundo Mágico. E teve uma festa lá de São João, essas festas escolares, né, de São João. E eu fui, né? E não tocaram uma música lá para uma turma dançar, que era, eu acho que era o Maneiro Pau, sabe? Quando começou a tua voz lá, quando eu vim da minha... Eu digo, olha o CD do Miraíra. Entendeu? E outras ocasiões em que eu percebi assim, a utilização daquele trabalho pelas escolas, né? O Miraíra está tentando duramente gravar aí o segundo, né? E o terceiro, mas aí está sendo mais complicado para a gente, né? A gente tem que adotar outras estratégias. Mas realmente, Renato, tem um detalhe aí, que esse foi o primeiro CD que eu gravei lá no estúdio, né? Foi o primeiro CD do Fermata Studio, né? Olha aí, viu? Foi o primeiro CD, foi uma experiência. Inclusive, na época, 2 músicas foram perdidas, né? Eu lembro que tu ligava para mim, tu ia pagar uns arquivos que eu ficavam... chamei um colega meu, porque o bicho encheu, que era só tinha 4 GB, bicho, só a memória total do bicho, 4 GB, tu imagina, para trabalhar com áudio. Aí, no instante, o bicho encheu lá, e disse, está cheio, não dá para não. Aí eu chamei um colega meu que trabalhava com informática e pedi para ele ir lá, para ele me dizer o que estava acontecendo. Ele olhou assim, rapaz, o HD está cheio. Eu disse, que diabo é HD? Não sabia nem que diabo era HD. É o HD onde você faz, onde você coloca os dados todos aí. Aí eu disse, como é que a gente faz? Ele disse, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele olhou lá, tinha um tal nos arquivos TMP, certo? TMP. Aí ele disse assim, rapaz, isso aqui é arquivo temporário, tu não precisa não. Aí, pá, tirou. Quando ele tirou, é que eu vi o HD bem vaziozinho. Rapaz, que coisa boa. Que maravilha! Agora estou cheio de espaço. Só que não era temporário, era arquivo template, que era do Cakewalk, né? Que eram os arquivos template, que eram os que alimentavam o áudio lá, né? Tudo que você gravava ia para lá, né? Aí quando precisava, ia buscar lá. Aí ele simplesmente apagou tudo. Aí lá vai eu ligar para ti, ligar para o povo todo para gravar de novo, porque aconteceu isso. Mas aí, voltando ao assunto lá do Miraíra, isso sempre foi uma preocupação muito grande da Lourdinha, né? Dessa questão da sonoridade. Isso, assim, ajudou muito. Porque eu via outros grupos, por exemplo, não vou citar grupos não, mas eu via grupos fazendo o seguinte, vamos apresentar danças gaúchas. Aí apresentava com zabumba, sanfona, zabumba e triângulo. Agora vamos apresentar um carimbó, zabumba, sanfona e triângulo. Agora vamos apresentar, entendeu? Tudo que eles iam apresentar era com a mesma instrumentação. Então, isso aí, eu vi uma diferença gigantesca das coisas que a gente apresentava lá no Miraíra. E, assim, a Lurdinha fazia questão de comprar instrumentos, né? Quando a gente ia para as viagens, de trazer aquela instrumentação daqueles grupos lá, para a gente poder aprender. Cheguei a aprender a tocar tiarango uma época, para poder ensinar outra pessoa a tocar no Irmãos Fortes Irmãos. Quer dizer, assim, a gente teve a oportunidade nessa época, pelo menos para mim foi muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer outros instrumentos de percussão, outros instrumentos de corda, e perceber, sabe, a diferença que eles fazem numa música, né? Você vai tocar uma determinada música com outra instrumentação, ela vai perder aquela característica, né? E para um grupo que se propõe a difundir a tradição, né? Das peças que está apresentando, eu acho que isso é super importante. Essa preocupação, né? Que o Miraíra tem, hoje em dia ainda tem, né? E a dificuldade que também é isso, né? Porque você dominar, você chegar a se expressar musicalmente num outro instrumento, leva tempo, né? No seu caso, você, como é multi-instrumentista, né? Você toca cavaquinho, toca banjo, toca violão,
já para você já tem esse diferencial, né? Você já Uhum. consegue transitar por esses instrumentos de corda com muita destreza, né? Então é muito mais fácil aprender, conseguir, né? Tirar um resultado sonoro bacana. Aham. Carlinhos, ainda temos 10 minutos aqui, tem muita coisa para conversar ainda. Legal. Me diz uma coisa, a Lurdinha está lembrando aqui que você fez o teu mestrado foi sobre registro sonoro, né? Aham. De grupo de tradição Oral. popular, né? Fala um Tradição pouquinho oral. sobre a tua pesquisa de mestrado. Bom, a minha pesquisa foi sobre, como você falou aí, sobre a captação de som, né? O registro sonoro desses grupos de tradição oral. A, a minha busca partiu de uma coisa que a gente sempre vinha fazendo, eu sempre vinha percebendo, né? Inclusive, quando eu comecei o mestrado foi de um jeito, eu ia fazer sobre um outro tema, mas mais uma vez a Lurdinha, é, ela me, ela minha Orientadora. orientadora. Aliás, a Lurdinha foi minha orientadora desde a minha primeira aula, cara, sabia disso? A primeira aula que eu fui dar numa escola, a primeira turma que eu fui pegar mesmo, assim, para trabalhar, dando musicalização, que foi na escola Mirim, que ficava na Avenida João Pessoa, eu fui lá na casa da Lurdinha para ela me orientar. Aí ela passou um monte de trabalho para mim, assim, me deu um material legal, assim, umas fitas, sabe? Umas coisas gravadas assim, com o maior carinho. Muito apostila e brincadeiras, cara, um monte de coisa. Ela foi minha orientadora desde o primeiro. Na primeira aula que eu dei, ela foi minha orientadora. Quando eu fiz minha especialização, ela foi minha orientadora. E foi minha orientadora também no mestrado, né? Então, ela é Legal. minha orientadora particular. Foi sim. Então, ela me convenceu, porque ela tinha razão, mais uma vez, porque eu ia fazer o trabalho do mestrado baseado no trabalho que eu estava fazendo no Ceará Show, né? Aquele espetáculo, Ceará Show. Certo, certo. Mas ela falou, você já tem uma experiência tão grande assim, na cultura popular, tá, com esses grupos. E eu tinha uma inquietação muito grande, que era, quando eu via um grupo se apresentando aqui ao vivo, era um jeito, a gente ouvia um som, né? Quando ele chegava à noite, que ia ter a apresentação oficial, que eles iam se apresentar, cara, ninguém ouvia nada, porque usavam só dois microfones, ou então posicionavam o microfone de uma maneira errada. Às vezes o grupo, para ele se apresentar, o normal dele era dançando. Então, aí as pessoas diziam, não, você tem que tocar aqui, para sair o som. Quer dizer, interferia demais, sabe? Além de interferir na performance deles, eles não mostravam para o grande público a verdadeira sonoridade deles, que era linda. Né? Você ouvia uma coisa maravilhosa aqui. Quando eles se apresentar lá, aquele som horrível, você ouvia um instrumento, dois instrumentos, e a maioria ouvia também só isso. Então, aí que passa pela cabeça? É por isso que as pessoas não gostam muitas vezes, cara. Que eles vão ver, esse negócio aí besta aí, ninguém entende nada, esses caras lá tocam nada. Quer dizer, é porque não escutam direito, entendeu? Então, a minha preocupação era descobrir meios, maneiras de captar essa sonoridade, tanto para gravar, né, quanto para apresentações ao vivo. Né? Essa preocupação de conhecer o trabalho antes dele chegar no palco, certo? Conhecer a performance para poder chegar o mais próximo possível da sonoridade original, né? Que é muito bonita. Então, o trabalho todo foi baseado nisso. Aí eu fiz algumas gravações, fiz algumas experiências, e o resultado foi legal. Assim, eu gravei 2 grupos de banda cabaçal e gravei também o reizado lá do Mestre Aldenir, né? O Rei do Uhum, Congo. uhum. Fui na festa de... Não, aquela festa.
Renovação. 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 Eu fui para a renovação lá do Mestre Denis, e lá eu ia só para gravar o Mestre Denis, né? Mas tinha vários grupos se apresentando lá. Então eu dei um jeito lá na hora, se contando com a ajuda de algumas pessoas, inclusive também da professora Lourdinha, e eu espalhei microfones, que eu tinha levado os microfones sem fio lá, e espalhei os microfones sem fio com as pessoas que estavam tocando, entendeu? Que aí eles podiam andar, podiam dançar, que estava lá. Aí, mas foi assim, me pegou de surpresa, mas mesmo assim deu certo, sabe? Aí eu descobri, no meu trabalho lá eu mostro os microfones que eu usei, a forma mais adequada que eu achei para poder captar cada pessoa, né? Gravar o instrumento individual, para poder, depois numa mixagem, você poder equilibrar. Né? Porque quando as pessoas geralmente fazem um registro dessas manifestações, elas usam um vídeo, né? Então a preocupação maior delas é com a imagem, né? Aí o som não fica legal. Você não ouve, ele vai filmando aqui, vai passando, aí quando passa perto da percussão, mas só ouve percussão. E cadê, se for uma banda cavassal, cadê as flautas? Ninguém escuta as flautas porque a percussão é muito forte, né? Então, essa forma que eu encontrei é de ter um microfone com cada um mesmo, sabe? E poder captar o som mais ou menos do jeito que ele escuta, né? O próprio músico, né? E dessa forma poder jogar para o público essa sensação, né? De você poder ouvir todos os instrumentos, certo? Mesmo tendo a vontade para fazer a performance que quiser. Não ficar paradão aqui na frente do microfone. Isso aí vai... Com certeza a sonoridade vai ser outra, né? Legal. Então, o teu trabalho teve, assim, essa proposta de servir de um referencial e de ajuda para pessoas que queiram fazer, também se proponham a gravar a música da cultura popular, né? Isso. Então, nesse aspecto é muito, muito legal. Uhum. Muito legal. Carlinhos, a gente está se aproximando do finalzinho, tem ainda uns 3 minutos aqui ainda, uns 4 minutos, né? Então, deixa eu aproveitar logo, deixa eu agradecer aí Pronto, porque aí se cortar, você... Eu já agradecer ao Miraíra, né, pelo convite. Agora também eu tenho que fazer uma reclamação, além do agradecimento. Porque, poxa, porque você entra lá no Mundo Miraíra, né, no Digital site, Mundo Miraíra. Isso. Pô, não tem quase nada meu lá, bicho. Tanto que eu me dediquei a esse grupo. Vocês sabem tá disso. Bom. Tá Não tem quase nada. Eu vi foto, cara, não tem quase foto. Não falam nada. Eu vi gente lá que não passou nem um ano, tem foto lá, e aparece, fala. E eu, puxa, eu passo tanto tempo ali, cara. Eu queria que botasse pelo menos uma fotinha minha lá. Pronto. Tá bom, tá feita aí a reivindicação. A reivindicação, tá certo. Carlinhos, a gente queria agradecer a sua participação. Você teve e ainda tem dá uma grande contribuição ao grupo, porque vez por outra, como o grupo é muito rotativo, né? Uhum. Às vezes a gente tem alunos que estão entrando no grupo e que não tem... também a função do grupo também é essa, né? Quando eu entrei logo e você também entrou, eu ficava meio desapontado com o fato de o vocal, por exemplo, estar bem ensaiadinho e de uma hora para outra há uma debandada, sai todo mundo e entra, vamos aprender tudo de novo. Começar tudo de novo, E aí aqui e acolá, mesmo já tendo se afastado do grupo, a Lourdinha fala com você, você vai dar uma ajuda lá numa determinada batida, passa um ritmo. Então, o Miraíra que agradece a sua participação. E rapaz, vamos fazer o outro CD, rapaz. Tá perto de terminar. Vamos adotar uma estratégia diferente, né? Daqui a gente vem muita coisa. Daqui a gente vem adotando. E isso, agradecer. E você fez uma música agora, não foi? Salve Sabiaguaba, né? Foi. Que está sendo muito bem aceita, né? Aí está a Lourdinha já pediu até para a gente aprender, para colocar no repertório do Miraíra, né? Sabia? Foi embargada a obra lá. Só por causa da música. Por causa da música. O cara ouviu a música, rapaz, passa aí.